2, 3 e... Happy New Year, e foi lá no vizinho. Ai, meu Deus. Olha, Gente, o vizinho vai me matar. O vizinho vai me matar. E vamos, gente. Acabou, chega, vamos voltar ao normal? Bem-vindos ao primeiro Cativeiro Cast do ano de 2026. Como é que foi sua virada? Depois você me conta que agora a gente já vai começar com tudo nesse ano aqui. Ignora o Papai Noel, ele não existe mais. E pra você que chegou de paraquedas nesse podcast, bem-vindos. Eu sou a Kati, cativante como queira, entusiasta da vida, comentarista do comportamento humano, sou profissional de psicologia, não, mas tenho psicólogos aí por trás de mim. De qualquer forma, esse é um podcast pra você que quer ferramentas pra melhorar, né, o seu comportamento e também se ver livre de cativeiros mentais que muitas vezes nos limitam. O meu lema é liberdade, e liberdade significa eu ter a opção, a escolha, né, de não ser só reativa àquilo que acontece comigo. E hoje, venho já falar pra vocês de um tema que eu adoro, já era uma coisa que eu falava pra mim mesma, mas hoje eu vim compartilhar com vocês, como tudo que aqui no Cativeiro Cast eu falo, né, o que eu passo pra vocês é aquilo que também passo pra mim e quero ver na minha vida e compartilho. Se você achar que faz sentido pra você, quiser testar, aí você me conta. Falo hoje então sobre a nossa mania de querer demonizar as pessoas, de querer vilanizar as pessoas, de, na nossa história, na nossa narrativa, a gente sempre elenca esses personagens que foram os sabotadores, que foram aqueles que nos estragaram, nos prejudicaram, aqueles que fizeram coisas horríveis conosco, e em toda a vida, pra sempre, em todas as áreas, trabalho, relacionamentos, família, tudo que acontece. A gente sempre tem ali o dedinho muito pronto pra falar, foi por conta do fulano, o Beltrano que causou isso e etc. E o quanto essa narrativa pode nos esconder, na verdade, uma imaturidade nossa, emocional, sobre como a gente está lidando com as coisas. Se identificou aí? Então, vem pra cá, que hoje eu tô aqui com o dedinho duro gelado, que se aí no Brasil tá calor, onde eu tô, tá uma sensação térmica de 5 graus. É isso, Jingle Bell pra vocês. E antes de mais nada, se você já chegou aqui, já corre curtir aqui, se inscreva, já deixa curtido pra você não esquecer, comenta, interaja aqui com os episódios pra que eu consiga, né, ver como é que isso tá impactando vocês e também trazer conteúdos que vocês queiram saber, tá bom? Compartilha, manda pra alguém que também faz super sentido consumir e ter esse conteúdo em mãos assim como você. Olha eu aqui olhando pras vizinhas. Meu Deus, gente, eu sujei a casa do homem. E já viram o tema? Quem nunca, como eu falei no início, teve esse ímpeto de trazer a acusação e às vezes não é uma questão de acusar, de talvez inocentar o outro, mas sim, teve alguma situação que aconteceu na sua vida e você pensou, poxa, essa situação aconteceu por conta do fulano, se o Beltrano não tivesse agido de tal forma, as coisas teriam sido diferentes, a minha vida teria sido diferente, eu teria tido uma outra reação, as coisas, enfim. Nós temos, obviamente, pessoas na nossa interação, né, no dia a dia, e essa interação, às vezes, vai ser uma coisa positiva, negativa, neutra, enfim. Ao decorrer dessas experiências, a gente tem ali algumas que são irrelevantes, mas algumas são bem marcantes na nossa vida de uma maneira, infelizmente, negativa. E essas experiências negativas acabam nos colocando nessa situação de, sim, possivelmente culpabilizar alguém, né, por aquilo que aconteceu, e aí a gente forma os nossos vilões, ou seja, os nossos pais, né, que foram ali os pioneiros, né, do que viria a ser os nossos traumas, ou então as experiências na escola, aquele coleguinha que uma vez falou isso, que te empurrou, que te xingou, que te colocou um apelido que todo mundo começou a te tratar desse jeito, e aquele bullying se instaurou na escola, ou naquele relacionamento que você saiu de um jeito machucado, e aí você coloca assim aquele ex, aquela ex como uma pessoa que é um vilão e foi um grandíssimo de um FDP e deixou você de um jeito pior, um jeito que você não gostou de ficar e etc. Então, lugares e pessoas e contextos é o que não faltam pra gente conseguir indicar alguém e dizer, por conta dessa pessoa naquela situação, a minha vida foi de alguma maneira piorada, tive experiências que, né, me traumatizaram e eu tive que lidar com isso por muitos anos, ou até hoje colho consequências daquela atitude, daquela palavra, daquelas frases, daquele comportamento e etc. E o que eu pulo do gato aqui eu já quero trazer pra vocês. Esse é um comportamento extremamente normal, a gente trazer a culpa pro outro e falar, olha, eu tava assim, depois daquela interação fiquei do outro jeito. O que eu entendo? Que se não tivesse existido esse fator aqui, eu tava como eu tava antes, que era bem.
por assim dizer. E na verdade é uma coisa que a gente faz se tem pouco conhecimento de nós mesmos. E aqui eu já te dou a frase blá do episódio, que é: a nossa mania de vilanizar as pessoas, demonizar as pessoas, é na verdade uma máscara para a nossa imaturidade emocional. Ou seja, eu não sei lidar com as minhas questões, logo eu vou culpabilizar alguém. Porque se for de outra pessoa a culpa pelo que acontece comigo, eu não preciso olhar para mim, eu não preciso mudar nada, não tem nada de errado comigo, foi o outro. Então você entende como é extremamente natural que você faça esse movimento, e a gente é levado para esse movimento, principalmente porque, como eu disse, nessas mudanças de humor, né? Eu tô bem, depois daquela experiência eu fiquei mal, essa experiência foi horrível para mim. Então quem é que trouxe essa experiência? Bum! A culpa é dessa pessoa. Ao longo da nossa jornada de autoconhecimento, você vai entender, e aqui vem o outro bom do episódio, que é, ao fazer esse movimento de culpar alguém, né, de terceirizar a culpa pelo seu sofrimento, você não deixa de olhar apenas para a questão principal que você está tendo como causa desse sofrimento, mas você também se autoelege como uma vítima. E eu não preciso nem dizer que ninguém quer ser a vítima. Muito embora muitos gostam, muitos atuam nesse papel e muitos estão nesse papel, inclusive, a vida toda. Aqui eu vou falar para pessoas que não querem isso. E eu vou te explicar o porquê que ser vítima é negativo. Eu acho que não precisaria de uma explicação, mas por que não? Antes da gente já entrar, já coloquei aqui as frases boom do episódio e etc. Mas eu queria contextualizar vocês dessa situação de que na vida, né, no grosso, não existe vilões e não existem vítimas. As pessoas estão vivendo e qualquer um e a qualquer instante vai ser vítima e vai ser vilão em situações, na narrativa do outro principalmente. Não tem um controle que a gente possa ter sobre como as coisas vão soar pro outro lado. Você pode estar agindo achando que vai ser uma pessoa ok, e na verdade você tá tendo um comportamento que eu posso olhar e falar, nossa, que vilão, né? E isso pode ser de momentos tão simples quanto, sei lá, você pegou a última bolacha lá do mercado. Pra você foi herói. Caraca, consegui a última bolacha do mercado. Que vencedor, uhul, gênio, sortudo, perfeito, abençoado. E pra pessoa que tava atrás de você esperando pra pegar esse pacote de bolacha e não tem, e ver que você levou, você é o vilão. Nossa, o fulano levou o último pacote de bolacha, eu não acredito, agora eu fiquei sem. Ou seja, você entende como no dia a dia todo mundo joga nos dois lados? Até se você falar de uma pessoa que claramente é um ser humano horrível, que cometeu aí infelizmente vários crimes, ou seja, mesmo a pessoa mais vilã do mundo consegue também ser em alguma área da vida um herói. Um ativista aí dos direitos dos animais, uma pessoa que recicla, né? Uma pessoa que é boa com os idosos, que honra os pais. Então, assim, todos nós conseguimos ser as duas coisas. E eu vou falar de um lugar de uma pessoa que recentemente saiu da posição de vítima. Eu dei esse exemplo em outros momentos aqui no podcast, até porque foi ano passado que eu consegui ter essa iluminação de uma questão que eu fazia muito. E eu, por funcionar de uma maneira um pouco criativa, eu consigo muitas vezes imaginar cenários, né, que ilustram aquele momento que eu tô passando. E eu lembro que eu vi uma cena que era como se em cada ambiente que eu entrasse, eu estivesse à procura de uma faca, né, de um objeto ali mortal, né, e quando eu encontrava esse objeto, eu na hora me colocava ali de peito aberto contra essa faca, do tipo assim, tava sempre esperando que alguém fosse ser esse vilão, fosse me atacar, fosse fazer uma coisa contra mim. Então assim, em qualquer área, em relacionamentos, em trabalho, relações, em qualquer lugar, eu tava sempre prontinha pra ser a vítima. Isso é um vício também, eu tô falando pra pessoas que às vezes podem ter esse comportamento sem nem se repararem fazendo. Eu fazia isso, e fui ter mais noção disso ano passado, quer dizer, 30 anos depois é que a pessoa se dá conta que faz isso sem nem perceber. E o que acontece quando eu entro no ambiente já esperando que alguém vai me atacar e coloca ali de peito aberto falando, sim, eu sou vítima, vem aqui desferir o golpe contra mim. Eu literalmente e naturalmente e imediatamente vou promover alguém ao título de vilão, né, de demônio ali, de monstro, que vai ser o meu algoz. Ou seja, até a pessoa que tá ali distraída, que não tem nada a ver com a situação, eu já vou colocar na posição, porque essa faca tem que estar sendo empunhada por alguém. Se eu sou a vítima, quem é que vai empunhar essa faca? Alguém.
E aí eu já providenciava, ou seja, quando você tá viciado em ser a vítima, você faz o teatro todo por si só. As coisas nem aconteceram, você já tá ali dando palco e roteiro para as pessoas já orquestrarem essa sua crença. E a gente já falou disso várias vezes, né? A crença, ela faz isso, ela quer a validação. O cérebro não quer se achar maluco, então ele vai buscar a validação na sua crença. E se para você é vítima, ele vai a todo tempo te provar que você é. Então ele vai ficar rodando essa peça, né? Esse filminho de você como vítima em qualquer lugar que você esteja. E isso acontecia comigo. Sabe, as coisas eram para ser naturais, normais, e eu, do nada, já estava me metido numa situação que era eles contra mim. A situação contra mim. Fulano contra mim. Ai, Katia, então quer dizer que todo mundo, ninguém nunca fez mal pra você. Você sempre pirou, era delulu. Nem sempre, nem sempre. Às vezes, sim, as pessoas faziam coisas contra mim. Tinham ali, né, machismo, ou qualquer coisa que realmente era contra a minha imagem e estava fora do meu controle. Mas você entende que eu também ajudava, né, a me encontrar nessa posição mesmo quando a situação não era contra mim. Eu tava sempre jogando nessas histórias. E a grande questão disso também, quando a gente tá em relacionamentos, e principalmente vou colocar agora falando assim de relacionamentos amorosos, mas como eu falo assim, quando eu falo a palavra relacionamento, entenda que eu tô falando de qualquer relacionamento que você tenha. As pessoas às vezes acham que o relacionamento amoroso é muito diferente de uma amizade, ou muito diferente de um relacionamento familiar, e não é bem assim. Aqui é relacionamento de modo geral, mas eu vou dar um recorte pro relacionamento amoroso. Muitas vezes, a gente, quando sai de uma relação, tende a demonizar o outro, né? Independente de quem terminou, etc., vem aquele momento que você passa a se lembrar só das coisas ruins, ou em alguns momentos as cenas ruins vão vir à sua mente e você vai ficar assim, meu Deus, a pessoa falou isso, ela fez aquilo e tarará. E aí você tem essa chance, né, de vilanizar essa pessoa também. Eu, por exemplo, acho que de todos os relacionamentos que eu saí, as pessoas têm a certeza absoluta que eu as odeio muito. O que não é verdade, mas elas também não precisam ficar sabendo disso. Brincadeira. E por que eu comento isso dos relacionamentos? Muito porque quando eu saía das relações, vinha aquela ideia, como eu disse, a gente quer justificar as coisas que aconteceu e não quer se colocar, obviamente, como um dos responsáveis, não quer ter a nossa parte sobre a coisa que aconteceu, que não foi muito bem como a gente gostaria que fosse. Então é muito fácil, né, que ao sair das relações a gente faça esse movimento de culpabilizar o outro, de falar, mas a pessoa também fez isso, mas aquela pessoa naquele momento fez aquilo. E atenção aqui, que quando eu falo da gente não sustentar o hábito de vilanizar pessoas, não é sobre você bancar o ingênuo de que todo mundo faz só coisas boas e você agora vai ficar inventando uma história que... Não é sobre você mentir pra si mesmo no quesito de que o outro não fez coisas erradas, o outro não errou e só você errou. Também não vai pra esse caminho, porque tem gente que vai muito pra esse caminho de pegar toda a culpa pra si e achar que tudo é culpa sua também. Calma lá, né? Jesus Cristo não é bem assim, né? Você também não é a pessoa que carrega a humanidade nas suas costas. Mas é justamente você entender que é preciso sim empatia naquilo que o outro faz, como se você também quisesse, no momento do seu erro, que alguém te visse de forma humana. Ou seja, se o outro errou, ele errou porque fez o que dava pra fazer, né? Também é uma pessoa assim como você, tentando ser feliz, tentando fugir do seu próprio sofrimento e tentando alcançar aquilo que quer. Então, na imaturidade, muitas vezes as pessoas vão fazer coisas que a gente não vai gostar também. E isso não faz delas necessariamente grandes vilões, e manter essa narrativa é simplista demais. Eu costumo dizer uma frase, até falei tantas frases nos últimos anos que as pessoas à minha volta começavam a repetir a frase, que era, eu falava assim, eu falo pra mim, acho que já falei aqui também, quando as pessoas erravam, ou mesmo quando eu pensava nos meus erros do passado, eu pensava, fiz o que pude com as ferramentas que eu tinha. Dava pra ter feito diferente? Dava se eu tivesse um outro tipo de conhecimento na minha vida na época. Tinha? Não tinha. Então, com o que eu sabia na hora e com o que eu achava que era correto, eu fiz. Fiz tudo. A mesma coisa as pessoas que estão à nossa volta e agem como agem e fazem como fazem, elas fazem assim porque não sabem fazer diferente. Essa mentalidade de não vilanizar o outro parte também da ideia de empatia com a mentalidade e com o processo do outro, que muitas vezes vai estar inferior ao nosso, ou não é sobre ser inferior ou não, mas basicamente a pessoa vai estar num outro caminho da vida que a gente, sei lá, não teria. Se fosse nós no lugar dela, faria diferente. Mas por quê? Porque temos bagagens diferentes, temos pensamentos diferentes, viemos de criações diferentes, temos traumas e gatilhos diferentes. Isso faz com que a gente tivesse tido uma outra abordagem, mas de novo,
é justamente você não pegar o erro dela então e colocar-se, né, na ponta da faca, como eu falei, culpando, meu Deus, a culpa é... Então, olha o que essa pessoa fez comigo, olha que monstro que me gera, muito porque a gente passa a ser essa vítima. Até Freud costuma falar disso na sua teoria sobre as projeções, né, então assim, quando a gente vê algo no outro que nos irrita, nos incomoda muito, a gente possivelmente também tem aquilo dentro de nós e é uma parte nossa que a gente não aceita. Até o Carl Jung também fala disso no quesito sombras, né? Então, aquilo que eu reprimo em mim e identifico no outro me dá aquele asco, né? Eu tenho as minhas repressões, aquelas coisinhas ali que eu guardo, vou lidar com pessoas no dia a dia que tem aquilo também, e aí eu vou, achar que elas são horríveis, sendo que eu também tenho aquilo, é hipocrisia da minha parte. Então, você conseguir se conhecer ao ponto de ver que você também é humano e você também tem falha, eu costumo dizer sempre que quando a gente se conhece, você vai vendo o quão hipócrita você é. Se conhecer, e por isso que muitas pessoas preferem não, é saber que você é hipócrita também. Todo mundo, eu falo, todo mundo é hipócrita em algum ponto no seu discurso. Você já viu, né? A gente faz isso sempre, né? A gente, quando é às vezes acusado de alguma coisa, a gente fica muito atento quando o outro erra. Por exemplo, pessoas que geralmente falam assim, você é muito isso, e ficam em cima de você. Tem um amigo que às vezes fala assim, essas pessoas são muito teimosas, todo mundo é muito teimoso, todo mundo é muito teimoso. Aí eu comecei a reparar nisso na pessoa, tipo, nossa, se ela combate tanto a teimosia dos outros, então talvez ela também seja. Aí eu comecei a reparar que quando chegava a vez dessa pessoa, ela também era fortemente teimosa. Aí eu falei, mas você também é uma pessoa teimosa. E a pessoa falou, sim, eu sou pra caramba, eu sou muito teimosa. Então, até vi uma podcaster falando também que ela era muito contra... agora eu não sei o exemplo do trânsito em específico, mas era assim, contra pessoas que não seguiam tal lei de trânsito. E aí ela deu vários exemplos de como ela detestava que as pessoas descumpriam aquela norma de trânsito, e no final ela falou assim, você se pergunta se eu cumpro essa lei? Também não cumpro. Então o ser humano, gente, ele é hipócrita no seu discurso. Então essa coisa da sombra, da projeção, né, que a psicanálise traz, é justamente assim, você tá combatendo às vezes no outro, o demonizando, o vilanizando, enfim, numa coisa que você também é e também faz. Então assim, você é melhor que o outro, você vai dizer, eu sou. E vou te dizer, não é, né? Somos todas pessoas que estamos na nossa jornada, tentando fazer o melhor, né, para não sofrer tanto, para alguns casos, né, buscando evolução, buscando melhorar, buscando, enfim. Então, para essas situações, o convite é esse, né? Encare as suas sombras e suas projeções, pare de só colocar a culpa no outro, assuma a sua responsabilidade das coisas, porque eu vou te falar, gente, quando aconteceram coisas assim comigo ruins, partidas de outras pessoas, também é culpa minha. Eu, assim, numa análise bem fria, nas últimas situações que aconteceram comigo, de primeiro momento, quando eu tava ainda nesse lugar de culpabilizar todo mundo, eu tava igual a maior parte de nós, né? Nossa, as pessoas são assim, olha o que elas fizeram, etc, etc. Mas a verdade verdadeira é que se eu estava lá e eu sofri isso, de alguma maneira eu aceitei isso. De alguma maneira em mim, também é responsabilidade minha, porque eu não freiei, eu não limitei, eu não falei, eu não me impus, eu não fui clara, alguma coisa ali aconteceu que eu também tive parte na história. Não é aquela frase, precisa de dois para dançar o tango? Então você também, saindo das situações, tem que entender que você não é o santo do pau oco. Você precisa realmente seguir a sua jornada compreendendo que você também tem onde olhar, também tem para onde analisar, também tem a sua parte na história e você não é melhor do que ninguém. Tem um pensamento que eu gosto, eu acho que era Teoria do Ovo o nome, se eu não me engano, Catiele do Futuro, se você achar aí, coloca aí na legenda. É meio espiritualista, assim, mas se você também não acredita nessas coisas, não tem problema. Não acho que é um exercício ruim se você também pensar dessa forma, que é você olhar o outro como sendo você também. Então você, no outro, é o outro vivendo uma experiência como se fosse num jogo que você, agora sendo você tá numa skin e você tem certas habilidades e etc. E o outro vivendo o jogo é você também, só que com outros recursos, com outros pensamentos, com outras limitações, com outros superpoderes e por assim vai. Então eu gosto de olhar esse exercício, né, de reconhecer que o outro também sou eu, pra ter mais essa empatia no erro do outro, pra entender que o outro também tá errando. Às vezes eu até falo assim pra mim, meu Deus do céu, como é difícil às vezes bancar o evoluído em algumas coisas que nos irritam profundamente. Eu fico, olha, eu que está na experiência do outro, que saco que você é, hein? Poxa,
Mas também só é um saco porque essa eu daqui tem algum gatilho que se incomoda com aquilo. Porque se fosse outra eu, talvez nem se incomodasse. Então se tá incomodando, a culpa é minha. Eu até vou deixar aqui um episódio de dica pra vocês que eu já gravei sobre, que é sofrer é culpa sua. E nesse episódio eu dou um entrelaço em relação às coisas que no dia a dia e na vida a gente opta por continuar sofrendo. Acho que vai dar um gancho legal com esse episódio, porque ele vai um pouquinho nesse viés de você ter, o que eu sempre falo, o quê? Consciência das coisas que estão acontecendo aqui na cabecinha, né? E que quando a gente traz isso à luz, quando a gente evidencia, fica muito mais fácil. Tem uma frase que eu gosto bastante também, que ela fala, eu vou parafrasear, nem sei quem, Catiele do Futuro, se você tiver aí disposição, mas era uma coisa mais ou menos assim, quando a gente, eu nem sei se eu falei no começo do episódio, gente, que eu já tô maluca, mas é basicamente quando pera que eu acho que eu tenho essa frase anotada, segura. Olha lá, não é bem essa, mas essa aqui também é muito boa. Aquilo que não vira consciente retornará em forma de destino. Destino, sabe a ideia de, isso sempre acontece, isso sempre não sei o que, eu tô sempre em volta dessas pessoas, esse tipo de pessoa sempre tá perto de mim, eu sempre tô passando por essa situação, ó a vítima. Cadê a consciência nisso? Cadê o quebrar o looping? O que você tá chamando essas pessoas? Eu vou fazer um episódio só sobre isso uma vez, em algum momento, vocês vão ver. Eu tenho um caderninho, gente, de frases e pensamentos que eu tô meditando, ou mesmo situações assim que me vem uma ideia que eu falo, caraca, tem que anotar isso. Mas acho que não foi aqui. Mas resumindo, a frase basicamente era um pouquinho daquilo ali, de você trazer consciência, mas era algo no sentido de, se você não aprende a administrar suas relações e autorrelação, ou seja, eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei os meus processos, e no convívio com o outro eu passo a gerir o que eu aceito, o que eu não tolero, o que é crescimento pra mim e eu preciso insistir, Quando eu tenho conhecimento disso, fica muito mais fácil você trazer essa consciência aí de se responsabilizar, e quando não, aí você sai mundo afora criando um monte de inimigo, um monte de vilão. Então, já deixo aqui os passos práticos para finalizar o episódio, já deixando o primeiro como spoiler, né? Qual que é o primeiro, então, passo para que você deixe de criar vilões e demônios e monstros ao seu redor? Tome consciência daquilo que você hoje tem de gatilhos. O que me afeta? Nossa, eu sou uma pessoa que eu sei que eu sempre... O que te gatilha? Porque aí, em volta de você, vai ter sempre pessoas que vão te gatilhar, mas o dono do gatilho é você. Não é o outro não tem nada a ver com a paróquia. Se isso te gatilha, é um problema seu, cuide disso você, né? Sugiro que você trabalhe nesse gatilho, tá, gente? Fugir do gatilho nem sempre é uma solução, em algum momento ele vai te perseguir, você só vai procrastinar aí esse incômodo, né? Esse vilão vai aparecer sempre, é um looping, sempre. Enquanto você não resolve, esse vilão volta. E esse gatilho vem de você, como eu falei lá, com Freud e também com Carl Jung, olhar para sua projeção, para sua sombra, entendendo que quando você vai conhecendo ali quem você é, você vai falando assim, nossa, eu tô julgando horrores isso na outra pessoa, mas eu sou igualzinha. Nossa, eu tô julgando muito, eu detesto, eu odeio quando isso acontece, só que no fundo, eu penso igual, eu até na verdade tô meio brava que a pessoa, ela expressa com tanta clareza e com tanta confiança uma ideia que eu tenho vergonha, que eu reprimo. Então, se conhecendo, gente, conhecendo que todo mundo tem luz e sombra, ou seja, todo mundo tem aquilo que evoca para a sociedade, né, nas nossas relações de uma maneira que você não precisa esconder, e ao mesmo tempo você tem sim coisas que você não acha tão bonita e quer esconder, todo mundo tem luz e sombra, você passa a fazer, mas é um tema um pouquinho mais complexo, em algum momento a gente traz isso, mas entenda, admita, eu sempre falo pra mim mesma, nem que seja a 4 paredes no seu quartinho, admita suas sombras, admita aquilo que você não admitiria pra ninguém, e entenda que assim como você tem isso, outras pessoas têm também, e você não é melhor do que ninguém, né, pra julgá-las e pra ficar aí se achando a vítima e o outro o carrasco. Assuma sua parte na história, como eu falei, gente, toda história tem os dois lados, toda história tem os dois lados, e é uma merda, mas se por alguma situação ali que você passou, não partiu de você a situação toda, mas você ficou, esse ficar, por exemplo, também é um ser conivente com o que estava acontecendo, né? A sua não atitude, às vezes, também foi uma atitude ao encontro daquilo que aconteceu. Então, quando você tiver essa ideia formulando na sua cabeça de, nossa, olha só o que a pessoa fez, o que ela falou, indo para esse caminho de vilanizar alguém, faça também o exercício de se
colocar na responsabilidade do que foi erro seu, né? O que eu tive de atitude que foi ao encontro, que fomentou, que deu potência para isso acontecer? Qual foi a minha parte dessa história? Até para o seu aprendizado, né? Para que nas próximas interações você não passe por isso também. E dessa forma você consegue entender um outro tópico para essa não culpabilização do outro, a empatia. Lembra lá que assim como você errou, porque fez o que conseguia fazer, usou as ferramentas que tinha, o outro também. O outro também é um ser humaninho, buscando a sua felicidade, buscando se livrar desse sofrimento, buscando realizar suas coisas. E assim como ele faz, faça você também no sentido de se conhecer. Quer dizer, não sei se o outro faz, mas tenha empatia. E para finalizar, reescreva a sua história. Aqui eu tô falando de dia a dia e coisinhas bobas, mas eu sei que tem pessoas que estão aqui com vilões que as perseguem há anos, nas suas próprias narrativas. Os pais, sei lá, um relacionamento longo, você tá há anos contando a mesma história sempre. Era uma vez eu numa relação e eu era uma pessoa que sofria, e o outro, e de novo, e nunca que eu vou aqui, gente, dizer que o que você passou tava bem feito pra você, nunca que eu vou dar razão pra ninguém machucar o outro, nem nada disso, e também nunca que a gente tá falando que o outro tá extremamente isento de qualquer culpa, não é isso. O convite aqui é que você reescreva a sua história, porque ao ficar uma vida inteira se colocando numa história onde você é a vítima, spoiler, pra quem viveu 3 décadas disso, não te leva a nenhum lugar diferente do que você já escreveu e já entendeu que é você. Ser vítima, gente, uma vítima não vence, não ganha, não prospera, não evolui, não cresce. Se vitimizar é se colocar bem quietinho num cantinho, algemado, caladinho, imóvel, paralisado. Quem é que quer ser isso na vida, gente? Quem é que quer ser isso na vida? Algumas pessoas vão para esse caminho da vitimização achando que vai vir o mundo e vai falar assim, ai, coitadinha. Posso te falar a verdade? É o que você acha que as pessoas vão fazer. Ninguém gosta de vítima. Ninguém quer estar perto de vítima. Passam por elas e falam, ai, até tem algum pesar assim, sabe? Tipo, ai, coitadinha, mas ó, estão saindo pela outra porta. Ninguém gosta de ficar num ambiente com gente que é vitimizada. Catiele, mas é que de fato eu passei por coisas e foi horrível. Eu super acredito e eu também. E eu posso falar, estou em processo de, assim, eu até falei isso em outros episódios, estou em processo de mudar a minha própria história. Se aquela situação me conturbou naquele momento, foi, acabou, viveu, passado, agora eu quero que as pessoas me olhem e elas se descolhem. Até falei disso há 2 anos, no episódio de 2 anos atrás, que era o revide. Basicamente é você se descolar dessa história, porque essa narrativa já não cabe mais. Eu não quero mais ser essa pessoa. Obrigada pelas lições que eu tive, apesar dos processos dolorosos que eu passei com situações, etc. Mas eu não quero mais ser o rosto desses traumas, eu não quero mais ser o rosto da vítima que sofreu, que tará. Eu quero o contrário disso. E tenho conseguido, hein? Tenho prosperado. Que as pessoas me olhem e falem assim, nossa, que mimadinha, filhinha do papai. Ai, que privilegiada. Eu adoro quando as pessoas acham que é isso. Tô vencendo, tô conseguindo, tô me descolando do rosto da vítima. Então, isso exige consciência, mudar a sua narrativa. Presta atenção no que você tá contando, nas histórias que você tem, bate no peito orgulhosa, assim, ah, eu sofri, eu passei, eu vivi, fizeram isso comigo. Eu estou em processo de tomar consciência disso e parar de fazer isso. E convido você a fazer o mesmo. E sentir os resultados disso. O quanto o seu boost de confiança vai se elevar. Porque essa energia, vamos chamar assim, esse pensamento, essa mentalidade de alguém vitimizado é uma frequência tão baixa, gente, que não te dá ímpeto pra fazer nada, pra alcançar nada, pra conquistar nada. E, como eu falei, as pessoas não querem estar perto de gente assim. É cansativo, é chato, ninguém gosta. Você pode achar que sim, você pode achar que você vai ganhar colinho, mas não vai. Vai ganhar as costas das pessoas, que ninguém quer saber de você, tá bom? Então, te convido a mudar a sua própria narrativa. Menina, nem que você coloque aí no chat GPT, como refazer as minhas frases, quais frases eu falo, ai, porque eu sofri, porque eu passei, porque quando eu era criança, porque eu nunca tive, porque... E peça ajuda aí, como é que você reescreve essas narrativas de modo que você consiga internalizar isso e sair dessa vibe. Gente, já foi, já acabou. Reescreva a sua história, tá? Então, fica aí esse convite. Esse foi o episódio de hoje, gente. Olha, parece bobo, mas pra mim... Esse é um tema, assim, porradaria. É um tema que eu acho que você reescrever a sua jornada é algo
colossal. Vai ter um episódio só sobre isso também, que eu provavelmente vou citar esse. É isso, né? Você ouvindo o Cast de Ver o Cast, você sabe que uma coisa se amarra na outra, porque o processo do autoconhecimento, ele vai se entranhando. Muito doido. É isso, então, obrigado por terem assistido até aqui. Manda esse episódio pras pessoas, tá, gente? Não esqueça que existe uma coisa chamada envio, compartilhamento, tá bom? Assim como você foi agraciado por esse episódio, mande pra alguém que também possa ter muitos benefícios, né, e aprender com isso. Gente, meu cabelo está me estressando absurdamente. Te convido a fazer isso e também se inscrever, dá like, comentar aí se você já teve esse processo de vilões, quais os vilões aí que já te perseguiram. Arrobas de todo mundo, que a gente vai metralhar essa galera. Dá uma comentada, sugestões de episódios que você quer ter. Tô aqui, fala comigo, mundo, fala comigo. Seguir nas outras redes também. Tem ali no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, segue em tudo, manda pra todo mundo, pede pra todo mundo seguir a Tia Cade, que a Tia Cade precisa, ó, ajudar mais pessoas e não só vocês, tá bom? Me ajuda que eu te ajudo e a gente se ajuda. É isso, um beijinho e até a próxima. Ai, feliz ano novo e ótimo 2026 pra todo mundo. Ah, e também não deixa de seguir as séries que eu estou lançando. Várias sériezinhas aí em 2026 tá chegando. Agora chega, agora acabou. Eu nunca usei um negócio desse. E vamos? Esse é pra lá e esse é pra cá. 2, 3 e... Nossa, gente, eu sou fraca. Ui, acho que vai. Nossa, era pra ser forte? Era pra ser mais fácil. Gente. Não é possível. Ui. Ai, gente. Olha, saiu a parte de baixo. Não sei se era pra ser algo nesse sentido. 2, 3 e... Deixa eu te mostrar a bagunça que tá aqui, vocês não acreditam. Vocês não acreditam. É isso, o ano novo, coitado dos cachorros, gente. Oh. Eu vou tentar filmar, peraí que eu vou tentar filmar, peraí. Olha isso. E ignore o caos aqui do cenário da gata, faz aqui. Que boa. Gente do céu. Eu vou tentar varrer antes que o vizinho me mate.